Vou te pagar 1 milhão para você fingir ser minha esposa por 2 horas. Meu Deus, aonde que eu tô? Você vai ter que ficar comigo mais 3 dias. O celular de Fahir al-Rashid vibrou com a mensagem que destruiu tudo. Emergência familiar. Não posso hoje. Desculpe, Vossa Excelência. Ele leu 2 vezes. 3. Os dedos apertaram o telefone até os nós ficarem brancos. A acompanhante profissional que custara $50 mil cancelava por mensagem. 3 horas antes do jantar que valia 8 bilhões. 3 horas. Fahir respirou fundo, controlando a raiva que fervilhava como ácido nas veias. Sheikh de Dubai, CEO de conglomerado de tecnologia, 34 anos, 15 bilhões no banco e completamente fodido porque não tinha esposa fake disponível. Ahmed e Rashid Al Saud eram bilionários sauditas de 70 anos que só fechavam negócios com homens de família estáveis e casados. Sem esposa no jantar às 7 da noite, sem fusão de 8 bilhões. Simples assim. Ele estava na frente do The Plaza Hotel, terno de $12 mil, impecável, e ligando desesperadamente para agências. Impossível em 3 horas. Nossas profissionais precisam de pelo menos 2 dias. Vossa Excelência, lamento muito, mas Fahir desligou na 4ª agência e soltou palavrão em árabe que faria sua mãe desmaiar. Foi quando viu a banca de flores na esquina da 5ª Avenida e a mulher que seria a solução ou o erro mais perigoso da vida dele. Ela era jovem, talvez 20 e poucos anos, usando avental simples sobre vestido florido barato. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo desalinhado. Arrumava lírios brancos com cuidado quase reverente, como se cada flor fosse preciosidade rara. Tinha aquele tipo de beleza natural e honesta que não combinava com mentiras elaboradas. Exatamente o que conservadores sauditas achariam autêntica e refrescante. Fahir atravessou a rua com passos determinados, o cérebro já calculando, já planejando, já transformando desespero em estratégia. Parou na frente dela. Quanto você ganha por mês? A moça piscou, confusa com a pergunta absurda vinda de um estranho perigosamente bonito interno que custava mais que carro dela. Desculpe, o senhor quer comprar flores? Não. A resposta saiu com brutalidade honesta que ele nunca usava em negociações. Quero comprar você, por 2 horas. O choque nos olhos cor-de-mel foi instantâneo. Ela recuou um passo, as mãos ainda segurando o lírio branco. Olha, eu não sei que tipo de mulher você acha que eu sou, mas $1 milhão. Fahir cortou a indignação crescente com a única arma que nunca falhava. Dinheiro. Transferido hoje, por 2 horas fingindo ser minha esposa em jantar de negócios. Silêncio absoluto. A boca dela se abriu. Fechou. Abriu de novo. Você está brincando comigo? Eu nunca brinco sobre negócios que valem 8 bilhões. Os olhos negros fixos nela com intensidade que fazia pessoas se curvarem. 1 milhão. Transferido na sua conta em 10 minutos. 2 horas sendo esposa convincente. Sim ou não? Júlia Medeiros tinha 28 anos e herdara a floricultura da mãe que morrera há 8 meses. Junto com o negócio, herdara 1.200.000 em dívidas de tratamento de câncer que não funcionou. Trabalhava 16 horas por dia, tentando salvar a única memória viva da mãe. Falhando miseravelmente. Bancos ameaçando execução, fornecedores cortando crédito, aluguel atrasado 3 meses. E agora um sheik absurdamente bonito oferecia 1 milhão por 2 horas. Por que eu? A voz dela saiu trêmula. Você pode ter qualquer mulher. Porque você parece genuína, simples, direto. Porque os investidores vão acreditar que alguém como você se apaixonaria por alguém como eu por amor, não por dinheiro. Porque tenho 3 horas e você é perfeita. Júlia olhou para os lírios nas mãos. Pensou na floricultura fechando. Na memória da mãe evaporando. Nas contas que não conseguia pagar. Pensou que 2 horas não podiam fazer tanto estrago. Sim. Ela disse sim. $1 milhão. 2 horas. Fingir ser esposa dele. Você teria coragem? Mas enquanto eu continuo a narrar aqui, me diz a cidade e estado que você mora. Eu sou muito curioso. Se quiser me contar um lugar legal da sua cidade para eu pesquisar. Depois irei responder dizendo o que achei. E se o seu coração está acelerado igual ao meu agora, deixa aquele like porque você precisa ver
onde essa loucura vai parar? A palavra saiu antes do bom senso interferir. Fahir não perdeu tempo. Pegou o celular, ligou para a assistente. Preciso de vestido Carolina Herrera, tamanho 36, sapatos, joias, maquiadora e stylist no hotel em 40 minutos. Não me importa como. Faça acontecer. Desligou e pegou o braço de Júlia. O toque queimou através do tecido fino como corrente elétrica. Vamos. Mas a banca, eu preciso. Quanto você paga de aluguel aqui? 3.000 por mês, mas te pago 6 meses adiantado. Agora vamos. Praticamente a arrastou para a limusine esperando na esquina. Júlia entrou no banco de couro macio, o coração batendo descompassado, o cérebro gritando que estava louca. Mais $1 milhão. $1 milhão. No hotel, 5 profissionais atacaram Júlia como time cirúrgico. Maquiadora trabalhou o rosto com pincéis caros, base leve, sombra dourada sutil que fazia os olhos cor-de-mel brilharem, batom nude que realçava os lábios. Hairstylist soltou o rabo de cavalo e transformou cabelos comuns em ondas profissionais que caíam pelos ombros. Spray fixador. Babyliss de última geração. Resultado impecável. Vestido Carolina Herrera em tom bege cremoso que abraçava cada curva do corpo de forma que ela não sabia ser possível. O tecido era tão macio que parecia pecado. Sapatos Louboutin de salto 10 centímetros. $6.000. Mais que 3 meses de aluguel da banca. Brincos de pérola. Colar delicado de ouro branco. Júlia se olhou no espelho e não reconheceu a mulher refletida. Sofisticada, elegante, cara. Nada como a florista de avental sujo que arrumava lírios 3 horas atrás. Quando saiu do banheiro, Fahir estava de pé perto da janela, celular no ouvido, gesticulando tenso. Virou ao som dos saltos no mármore e congelou completamente. O celular caiu da mão. Os olhos negros percorreram o corpo dela devagar, muito devagar, da cabeça aos pés e de volta, parando em cada curva, cada detalhe, escurecendo de forma que fez o estômago revirar de nervosismo e algo mais perigoso. A respiração dele ficou visivelmente mais profunda. As mãos fecharam em punhos, como se lutasse contra o impulso de alcançá-la. Você está perfeita. A voz saiu rouca, completamente diferente do tom controlado. Absolutamente perfeita. Júlia sentiu calor subir pelo pescoço, pelo rosto, fazendo a pele formigar onde o olhar dele tocava. Nunca ninguém tinha olhado para ela daquela forma, como se fosse obra de arte rara, tesouro precioso. Fez algo estranho e quente se espalhar pelo peito dela. No caminho para o restaurante, ele a treinou rapidamente. Nos conhecemos em leilão de caridade há 6 meses. Você estudou biologia, mas largou para abrir floricultura. Ama orquídeas raras, detesta acordar cedo. Eu te conquistei com persistência absurda e jantares extravagantes. E se eu errar? O pânico voltava. Fahir segurou a mão dela. A palma quente e áspera, engolindo os dedos delicados. Você não vai errar. Só precisa me olhar como se me amasse. O resto eu resolvo. A confiança absoluta misturada com vulnerabilidade escondida fez algo apertar no peito dela. O jantar no Le Bernardin era em sala privativa no último andar, com vista panorâmica para Manhattan iluminada como constelação caída na terra. Lustres de cristal jogavam luz dourada e suave. Mesa posta com porcelana fina e talheres de prata maciça. Ahmed e Rashid Al Saud já esperavam. 2 homens de 70 anos em trajes tradicionais impecáveis, turbantes brancos, barbas grisalhas perfeitamente aparadas, olhos escuros e penetrantes que estudavam cada movimento com desconfiança bem treinada de quem fechava negócios de bilhões. Sheiks não costumavam casar com floristas ocidentais. A tensão no ar era palpável. Fahir puxou a cadeira para Júlia com gentileza ensaiada, mas que parecia genuína. Os dedos roçaram os ombros nus dela por um segundo ao ajudar com a cadeira. Arrepio involuntário. Ele sentou ao lado, não na frente. Próximo o suficiente para tocar. Segurou a mão dela sobre a mesa de forma que parecia natural, mas que fez o coração de Júlia disparar. O polegar traçando círculos lentos na pele sensível da palma, entre os dedos, no pulso onde a pulsação acelerada entregava o nervosismo dela. Ahmed, Rashid, apresento minha esposa, Júlia. A palavra esposa na voz dele soou estranhamente certa. Os sauditas trocaram olhares carregados de ceticismo.
Conversaram em árabe rápido demais para Julia entender, mas o tom deixava claro: desconfiança. Como se conheceram? Ahmed perguntou finalmente em inglês carregado de sotaque e dúvida mal disfarçada. Momento crucial. Julia respirou fundo e sorriu, nervosa mas genuína. Eu estava vendendo orquídeas em leilão de caridade da Fundação Infantil de Manhattan. Ele comprou todas mesmo. 43 orquídeas raras. Gastou $300 mil só para ter desculpa de pedir meu número depois. Mentira inventada na hora. Fahir a olhou de lado, surpreso, impressionado. Ela entrou completamente no papel. Eu achei que era pegadinha. Julia continuou ganhando confiança. Ninguém gasta 300 mil em flores. Mas ele apareceu na minha floricultura no dia seguinte com as 43 orquídeas numa van, dizendo que eram presentes para mim porque beleza merece beleza. Ahmed sorriu pela primeira vez. Rashid relaxou visivelmente. E você aceitou jantar com ele? Rashid perguntou. Não, Julia riu, genuína agora. Recusei 15 vezes. 15. Ele aparecia toda semana com convite novo. Restaurantes cada vez mais caros. Lugares cada vez mais impossíveis. Uma vez fechou o jardim botânico inteiro só para nós dois. Fahir entrou no jogo sem perder o ritmo. Ela me deixou esperando 2 horas naquele jantar do jardim. Ele apertou a mão dela com carinho fingido. Pensei que não viria. Eu quase não fui. Julia virou para ele, os olhos encontrando. Algo passou entre eles. Não era fingimento. Achava que você era arrogante demais, controlador, frio. Mas então... Então, Ahmed se inclinou interessado. Descobri que por baixo de todo aquele gelo, toda aquela armadura de CEO poderoso, tem um homem que chora escutando Chopin, que doa milhões anonimamente para hospitais infantis, que liga para a mãe toda noite não importa onde esteja no mundo. Silêncio absoluto na mesa. Fahir a encarou. Ela inventara tudo aquilo. Mas de alguma forma, misteriosamente, acertou verdades sobre ele que ninguém deveria saber. Ele ligava para a mãe toda noite, doava para hospitais em segredo, e Chopin o fazia chorar quando estava sozinho no deserto. Como ela sabia? Ahmed explodiu em risada genuína que ecoou pela sala. Ela te conhece bem, Fahir. Finalmente encontrou alguém que vê o homem, não só o sheik. Rashid concordou, os olhos brilhando de aprovação. Sua esposa é refrescante e verdadeira, nada daquelas socialites artificiais que só querem dinheiro. O jantar fluiu naturalmente depois disso. 3 pratos elaborados, vinhos franceses de $1.000 a garrafa, conversas sobre negócios misturadas com histórias pessoais. Julia manteve a atuação perfeita sem parecer atuação. Tocava o braço de Fahir naturalmente quando ria. Olhava nos olhos dele com ternura que começava a não ser tão fingida assim. Inclinava-se para ele quando os sauditas contavam histórias em árabe, e ele traduzia baixinho no ouvido dela, a respiração quente fazendo arrepios percorrerem a espinha. E Fahir, sem perceber, também entrava mais fundo no papel. A mão permanecia entrelaçada com a dela sob a mesa, mesmo quando não havia ninguém olhando. Os dedos subiam distraídos pelo braço nu dela, traçando padrões que faziam a pele formigar. Olhava para ela entre conversas de negócios, como se realmente fosse esposa amada. E o pior era que Julia começava a esquecer que era fingimento. Quando os sauditas finalmente foram embora após sobremesa, prometendo assinar contratos na manhã seguinte, Fahir estava tão aliviado que pediu garrafa de Dom Perignon para celebrar. Você foi incrível. Ele encheu a taça dela. Melhor que qualquer atriz profissional. Julia aceitou o champanhe, as mãos ainda tremendo de adrenalina. Uma taça virou 2. 2 viraram meia garrafa. E de repente estavam rindo de piadas particulares que não deveriam ter. Os corpos perigosamente próximos na mesa isolada, agora que os sauditas tinham ido embora. Não foi tão difícil fingir. Julia estava tonta de champanhe e da forma como ele a olhava. Você é mais interessante do que parece. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão sexual óbvia. Fahir fixou os olhos nos lábios dela. Eu preciso viajar para Dubai em algumas horas. A voz saiu mais baixa. Reuniões, negócios, a vida usual. Pena, Julia não sabia exatamente o que queria dizer com aquilo. Mas a forma como ele olhou para ela deixou claro que entendeu perfeitamente. A 3ª garrafa de champanhe foi erro monumental.
Fahir contava histórias do deserto que faziam os olhos dela brilharem. Júlia descrevia a floricultura com emoção que amolecia o gelo no peito dele. Em algum momento entre a quarta e quinta taça, as mãos se entrelaçaram sobre a mesa. Nenhum dos dois soltou. Eu deveria ir, Júlia disse sem convicção. Eu deveria te levar. Fahir respondeu sem se mexer. E então ele se inclinou sobre a mesa e a beijou. Foi urgente, desesperado. Gosto de champanhe caro e algo mais viciante. Línguas se encontrando com familiaridade impossível para duas pessoas que se conheciam há 6 horas. Quando se separaram, ambos respirando pesado, Fahir murmurou contra os lábios dela. Meu jato parte às 6 da manhã. Júlia piscou, ainda tonta do beijo. Você tem um jato? A forma como ela disse aquilo, maravilhada e genuína, fez ele querer beijá-la de novo. Tenho. Pausa. Quer ver antes de eu partir? Deveria ser só isso. Mostrar o jato, se despedir, voltar cada um para sua vida. Mas Júlia assentiu, perdida nos olhos negros dele, e ambos sabiam que não seria só isso. O jato particular estava no aeroporto privado, luxuoso e enorme, com interior de couro creme e mogno polido. Júlia entrou maravilhada, tocando as poltronas como se fossem obras de arte. Isso é insano! Ela girou, os olhos brilhando. Você realmente viaja assim? Fahir fechou a porta atrás deles. O clique da tranca ecoou no silêncio carregado. Realmente. Ele se aproximou devagar. Predatório. Júlia recuou até as costas baterem na parede de mogno. Fahir, diz que você não quer isso. Ele parou a centímetros. Diz e eu paro. Ela não disse nada. Apenas puxou a gravata dele e o beijou com urgência desesperada. As mãos dele agarraram a cintura, puxando mais perto. Impossível de mais perto. O vestido caro subindo pelos quadris, botões sendo abertos com pressa, respirações aceleradas, gemidos abafados. Eles tropeçaram até o quarto privativo nos fundos do jato. Caíram na cama king size, entrelaçados. Roupas indo para o chão em trilha na apressada. Fahir a explorou com reverência urgente. Cada curva, cada suspiro, como se quisesse memorizar. Júlia descobriu músculos duros sob o terno, pele quente que queimava, mãos que sabiam exatamente onde tocar. E quando finalmente se tornaram um, foi explosão de sensações que nenhum dos dois esperava. Não era só sexo, era conexão visceral, reconhecimento, como se algo dentro de ambos gritasse finalmente. Depois, colapsaram exaustos nos lençóis de 1000 fios, entrelaçados e saciados. Fahir puxou ela para o peito. Júlia afundou no abraço quente. Só um cochilo, ela murmurou, já meio dormindo. Depois eu vou. Só um cochilo, ele concordou, beijando o topo da cabeça dela. Nenhum dos dois programou o despertador. Erro fatal que mudaria tudo. Júlia acordou com a boca seca como lixa, cabeça latejando de ressaca brutal, que fazia cada batimento do coração doer atrás dos olhos, e sensação estranha de movimento constante que o cérebro, ainda encharcado de álcool, não conseguia processar adequadamente. Abriu os olhos devagar, piscando contra a luz que entrava pela janela. E congelou completamente. Pela janela ao lado via nuvens. Nuvens brancas e fofas e impossíveis a 10.000 metros de altitude. Céu azul infinito. Nada de chão, nada de edifícios. Apenas céu aberto em todas as direções. O cérebro levou 3 segundos inteiros para processar. Ela estava voando. Virou a cabeça lentamente, movimento cuidadoso de quem tem medo do que vai encontrar, e viu Fahir deitado ao lado dela na cama king size. Os lençóis de 1000 fios emaranhados ao redor de ambos. Sem camisa. O peito nu musculoso subindo e descendo no ritmo da respiração profunda de quem ainda dormia pesado. O braço jogado sobre os olhos para bloquear a luz, completamente alheio ao desastre. Memórias da noite anterior começaram a voltar em fragmentos caóticos. Champanhe. Muito champanhe. O jato. Quer ver? Beijos urgentes. Roupas caindo. Pele contra pele. Gemidos. E então, nada. Blackout completo. Merda. 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 O grito que escapou da garganta dela foi agudo e aterrorizado. Puro pânico animal. Onde eu estou? O que está acontecendo? Fahir acordou num pulo violento, o corpo reagindo ao grito antes do cérebro processar. Sentando na cama de repente, desorientado e confuso,
olhos semicerrados tentando focar, os cabelos negros completamente bagunçados, marca do travesseiro no rosto. Olhou para ela com expressão perdida. Olhou para a janela mostrando o céu aberto e nuvens passando. A ficha caiu com um peso esmagador de toneladas de concreto. Porra! Ele sussurrou, a voz saindo rouca de sono e horror crescente. Porra! 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 Levantou num salto da cama, vestindo apenas boxer preta que deixava muito pouco para a imaginação, e saiu tropeçando do quarto privativo, ainda cambaleando levemente da ressaca. Júlia o seguiu em pânico absoluto, enrolada no lençol branco como toga improvisada, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ia ter ataque cardíaco ali mesmo. Encontrou ele no corredor luxuoso do jato, conversando tenso com 2 comissários de bordo, de uniforme impecável, que pareciam completamente calmos, apesar do caos. Por que diabos vocês decolaram sem eu confirmar pessoalmente? A voz de Fahir era pura raiva controlada por fio fino. Sem verificar, sem bater na porta, sem nada. O comissário-chefe, homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e postura militar, claramente acostumado com o temperamento explosivo do patrão bilionário, respondeu com calma profissional irritante. Vossa Excelência sempre pede explicitamente para não ser incomodado quando está nos aposentos privativos, independente do motivo. O plano de voo estava aprovado e confirmado há 3 dias para partir às 6 horas da manhã, com destino a Dubai. Assumimos que estava tudo conforme planejado e que Vossa Excelência simplesmente decidiu descansar antes da decolagem. Fahir passou as mãos pelo cabelo bagunçado com força quase violenta, respirando fundo pelo nariz, tentando controlar a raiva e o pânico que fervilhavam em proporções iguais. Júlia estava congelada alguns passos atrás, ainda processando que estava literalmente sendo sequestrada involuntariamente para o Oriente Médio, que estava a 10.000 metros de altitude voando sobre um oceano que não tinha absolutamente nenhum controle sobre nada. Quanto tempo até Dubai? Fahir perguntou com voz tensa como corda prestes a arrebentar. 8 horas e 17 minutos, Vossa Excelência. Já estamos a 40 minutos de voo, atualmente sobre o Atlântico. Impossível retornar. Impossível. A palavra ecoou na mente de Júlia como sentença de prisão perpétua, sem chance de recurso. 8 horas, presa num jato, indo para Dubai, sem ter escolhido isso. Fahir dispensou os comissários com gesto brusco e se virou para ela. A expressão passando de raiva para o horror genuíno ao ver o rosto pálido dela. Júlia! Ele deu um passo cauteloso na direção dela, as mãos levantadas em gesto apaziguador. Júlia, eu juro por tudo que é sagrado que não planejei isso. Eu juro, isso foi acidente, erro monstruoso. Eu nunca faria isso intencionalmente. Ela não respondeu. Apenas olhava para ele com olhos arregalados demais. Fahir continuou desesperado. Assim que pousarmos em Dubai, te coloco no próximo voo de volta para Nova York. Primeira classe. Hotel 5 estrelas se precisar pernoitar entre conexões. Tudo pago. Equipe de segurança te acompanhando se quiser. Qualquer coisa. Tudo. Apenas me desculpa. Por favor. A voz dele quebrou levemente na última palavra. Júlia respirou fundo. Depois outro, tentando acalmar o coração que insistia em bater como metralhadora descontrolada. Deveria estar furiosa. Deveria gritar até a garganta doer. Deveria ameaçar processar até ele perder tudo. Deveria entrar em pânico completo e total. Mas algo na expressão genuinamente horrorizada dele, no jeito que ele parecia tão perdido e assustado quanto ela, no pânico real nos olhos negros dele, fez a raiva começar a evaporar devagar. Ele não tinha planejado aquilo. Isso era óbvio na forma como ele tremia levemente, na forma como respirava rápido demais, na vulnerabilidade crua estampada no rosto. Tudo bem. Ela ouviu a própria voz dizendo, surpreendentemente calma considerando as circunstâncias. Acidentes acontecem, erros acontecem, mas você me deve café muito forte, explicações completas sobre o que diabos eu faço presa num jato por 8 horas, e roupas porque eu não posso ficar enrolada neste lençol o voo inteiro. Fahir quase sorriu. Quase. O alívio nos olhos dele foi visível. Café forte, explicações e roupas, eu definitivamente posso providenciar. 30 minutos depois,
Júlia estava vestida em roupas que a assistente de Fahir mantinha no jato para emergências. Calça de linho bege e blusa de seda branca que ficavam surpreendentemente bem. Cabelo preso em coque bagunçado. Sem maquiagem. Rosto lavado. Sentada em poltrona de couro macio que custava mais que carro dela. Com xícara de café árabe forte demais entre as mãos. Olhando pela janela para o oceano lá embaixo. Fahir sentou na poltrona ao lado. Não na frente. Ao lado. Próximo, mas respeitando o espaço. Também segurava café. Também olhava pela janela. O silêncio se estendeu por minutos inteiros. Até que Júlia falou primeiro. Me conta sobre você. De verdade. Não a versão CEO bilionário. A versão humana. Fahir olhou para ela surpreso com a pergunta. Por quê? Porque estamos presos aqui por 8 horas. Porque acabamos de dormir juntos e eu nem te conheço direito. Porque talvez entender quem você é faça tudo isso parecer menos insano. Ele considerou por longo momento. Bebeu café, respirou fundo e começou a falar. Eu cresci no deserto, não no Dubai moderno e reluzente. No deserto real, meu avô tinha fazenda de camelos a 300 quilômetros da cidade mais próxima. Passava verões inteiros lá. Júlia virou na poltrona para ficar de frente para ele, prestando atenção completa. Eu tinha 7 anos quando meu avô me levou para a primeira vez para o meio das dunas. Me deixou lá, sozinho, por 3 dias. Sozinho? O choque era óbvio na voz dela. Com 7 anos? Tradição da família. Fahir sorriu sem humor. Homens al-Rashid aprendem cedo a não ter medo de solidão. Aprendem que no final das contas, você só tem você mesmo. Sempre. Isso é... Júlia procurou palavras. Cruel. É realidade. Ele deu de ombros. Quando você tem bilhões, todo mundo quer algo de você. Família quer herança. Amigos querem conexões. Mulheres querem estilo de vida. Ninguém quer você. Apenas o que você pode dar. A dor crua na voz dele fez algo apertar no peito de Júlia. Meu pai me treinou desde criança para assumir o império. Acordar às 5, estudar economia, política, 6 línguas. Aulas de etiqueta, negociação, liderança. Aos 15 eu já sentava em reuniões de conselho. Aos 18 fechava contratos de milhões. Aos 25 assumi como CEO. Ele pausou. Bebeu mais café. E eu era bom, muito bom. Transformei 15 bilhões em 100 em menos de 10 anos. Comprei concorrentes, expandi para tecnologia, real estate, energia verde. Me tornei exatamente o que meu pai queria. Mas, Júlia perguntou suavemente, porque claramente havia um mais. Mas eu acordo sozinho toda manhã, numa cama king size, numa suíte de 1.000 metros quadrados. Trabalho sozinho no escritório, mesmo com 100 funcionários ao redor. Durmo sozinho depois de jantares com investidores, onde todo mundo sorri e ninguém realmente se importa. Tenho 15 bilhões e ninguém que realmente me conheça. A voz dele quebrou levemente na última frase. Júlia estendeu a mão e segurou a dele sobre o apoio de braço da poltrona. Apenas conforto humano, conexão real. Eu te escuto, ela disse suavemente. E eu me importo, não pelos bilhões, pela pessoa. Fahir olhou para a mão dela sobre a dele. Virou a palma e entrelaçou os dedos. Apertou como se ela fosse âncora, impedindo ele de derivar. Sua vez, ele disse, a voz ainda rouca de emoção. Me conta sobre você, de verdade. Júlia respirou fundo, olhou para a janela, para as nuvens brancas lá fora, e começou. Minha mãe se chamava Helena, era florista também. Abriu a loja há 30 anos com dinheiro que economizou trabalhando como empregada doméstica. Dizia que flores eram a única coisa realmente bonita num mundo feio. Fahir apertou a mão dela. Encorajamento silencioso. Ela me ensinou tudo. Como escolher rosas perfeitas. Como arranjar lírios sem quebrar caules. Como fazer buquês que contavam histórias. A floricultura era dela. Era nós. Era tudo. Lágrimas começaram a descer silenciosas pelo rosto de Júlia. Há 2 anos ela começou a se sentir cansada. Muito cansada. Médicos fizeram exames. Câncer de pâncreas. Estágio 4. Inoperável. Júlia. Fahir sussurrou. A dor dele por ela visível nos olhos. Os tratamentos experimentais custavam fortuna. Eu vendi tudo. Carro, apartamento, joias da avó. Fiz empréstimos com bancos, agiotas,
Qualquer um que emprestasse. 1.200.000 no total. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão livre. 8 meses. 8 meses de quimioterapia que a deixava tão fraca que mal conseguia levantar. 8 meses vendo ela definhar. 8 meses de esperança morrendo um pouco a cada dia. E no final nada funcionou. Ela morreu na minha frente num hospital frio e impessoal. Última coisa que disse foi: salva a floricultura, promete. Agora Júlia chorava abertamente. Soluços que sacudiam os ombros. Fahir largou a xícara de café, se levantou e a puxou para ficar de pé também. A envolveu nos braços fortes, apertando contra o peito, uma mão na nuca dela, a outra nas costas. Júlia enterrou o rosto no peito dele e chorou. Chorou pela mãe, pelas dívidas, pelo desespero, por tudo. E Fahir segurou ela como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Beijou o topo da cabeça dela, murmurou palavras suaves em árabe que ela não entendia, mas que soavam como conforto. Ficaram assim por minutos que pareceram horas suspensas no tempo, até que Júlia se acalmou devagar, os soluços virando respiração tremida, as lágrimas secando. Ela se afastou levemente, limpando o rosto bagunçado. Desculpa. Não! Fahir segurou o rosto dela entre as mãos. Nunca se desculpe por sentir, por ser humana, por confiar em mim com a dor. Os olhos deles se encontraram, e algo passou entre eles naquele momento. Reconhecimento profundo. Duas almas solitárias encontrando companhia inesperada 10.000 metros acima do oceano. Eu vou pagar suas dívidas, Fahir disse de repente. Júlia piscou. O quê? 1.200.000. Eu transfiro hoje. Não como pagamento, como presente. Porque sua mãe merecia que você salvasse o sonho dela. Porque você não deveria carregar esse peso sozinha. Fahir, eu não posso aceitar isso. Sim, pode. Ele sorriu genuíno pela primeira vez. 15 bilhões, lembra? 1.200.000 é troco de bolso. Mas para você significa salvar a memória da sua mãe. Então deixa eu fazer isso. Por favor. Júlia não conseguia falar através do nó na garganta. Apenas assentiu, lágrimas novas descendo. E então o beijou. Não foi urgência desesperada como no jato na noite anterior. Foi gratidão. Foi conexão. Foi reconhecimento de algo mudando entre eles. Quando se separaram, Fahir encostou a testa na dela. Restam 6 horas de voo. Vamos ver se conseguimos nos conhecer melhor, sem álcool ou contratos pelo meio. Júlia riu através das lágrimas. Combinado. E nas 6 horas seguintes, enquanto o jato cortava o céu sobre continentes, eles conversaram sobre tudo. Sobre sonhos abandonados e medos secretos. Sobre livros favoritos e músicas que faziam chorar. Sobre primeira vez que sentiram solidão de verdade e primeira vez que riram até doer. Sobre cicatrizes visíveis e invisíveis. Sobre esperanças para futuros que pareciam impossíveis até conhecerem um ao outro. E em algum lugar sobre o Mediterrâneo, com o sol começando a descer, algo genuíno e assustador e real começou a crescer entre eles. Não era só atração física. Era reconhecimento de almas gêmeas que se encontram no lugar mais improvável. Era possibilidade. Era esperança. Era perigoso e perfeito ao mesmo tempo. O jato pousou no Dubai ao meio-dia, calor do deserto batendo em ondas visíveis no asfalto. Júlia olhou pela janela para a cidade futurista surgindo das dunas douradas. Arranha-céus impossíveis, palmeiras artificiais, riqueza obscena manifestada em concreto e vidro. Fahir já estava no celular, organizando o voo de volta dela, quando o telefone tocou. Era Faisal, sócio local. Malik, Habibi, Ahmed e Rashid acabaram de ligar. Estão no Dubai também. Querem jantar hoje à noite com você e sua esposa encantadora. Disseram que ela é refrescantemente genuína e querem conhecê-la melhor antes de assinar os contratos finais amanhã. Fahir sentiu o sangue gelar. Olhou para Júlia, que estava maravilhada com a vista, completamente alheia à bomba que acabara de explodir. Se ele dissesse que a esposa voltou para Nova York, os sauditas desconfiariam. Questionariam tudo. Investigariam. Descobririam a farsa. 8 bilhões evaporando. Desligou e se aproximou dela com a expressão que misturava desespero e determinação. Eu preciso te fazer uma proposta. E antes que me mande pro inferno, por favor, me escuta. Júlia se virou, o sorriso morrendo ao ver a seriedade no rosto dele. Os investidores estão aqui. Querem jantar hoje. Se você desaparecer agora, eles vão desconfiar de tudo.
Eu perco os 8 bilhões. Júlia cruzou os braços esperando. Fica. 3 dias. Finge ser minha esposa até os contratos serem assinados oficialmente. Ele respirou fundo. Eu pago 1 milhão por dia. 3 milhões no total. Você fica em suíte separada no meu palácio. Equipe à disposição, segurança máxima, tudo o que precisar. Depois de 3 dias, jato de volta com 3 milhões. Júlia deveria dizer não. Deveria exigir ir para o aeroporto imediatamente. Mas pensou nos 3 milhões que pagariam todas as dívidas. Salvariam a floricultura. Garantiriam o futuro que a mãe sonhou. Pensou nas últimas 18 horas com Fahir. O jantar onde fingir virou quase verdade. A noite que foi erro delicioso. As 8 horas de conversa genuína sobre o Atlântico. Pensou que 3 dias não podiam fazer tanto estrago. 3 milhões. 3 dias. E depois você me leva de volta sem enrolação. Fahir estendeu a mão. Trato feito. Quando as mãos se tocaram, a eletricidade que percorreu ambos deveria ser aviso claro de perigo. Mas nenhum dos dois prestou atenção. O palácio de Fahir era obscenamente luxuoso, de forma que fazia The Plaza parecer motel de estrada. Mármore branco por todos os lados. Fontes dançantes nos jardins impossíveis plantados no meio do deserto. Quartos do tamanho do apartamento inteiro dela. Tetos com afrescos de ouro. Varandas com vista para Dubai reluzente. Júlia recebeu suíte própria no ala leste do palácio. Closet cheio de roupas de grife em seu tamanho exato. Banheiro de spa com banheira de mármore onde cabiam 4 pessoas. Varanda privativa com espreguiçadeiras de mogno e vista para jardins perfumados. Fahir explicou as regras na porta da suíte, mantendo distância respeitosa. Em público, somos casal apaixonado. Em particular, você tem privacidade total. Não vou invadir seu espaço. Não vou te incomodar. 3 dias de atuação. Depois você é livre. Mas o problema era que fingir ser casada com Fahir no Dubai era infinitamente mais difícil que fingir por 2 horas em Nova York. Porque aqui, ela via o homem verdadeiro. Via como ele tratava funcionários com respeito genuíno, aprendendo nomes de todos. Via como doava milhões para hospitais secretamente, achando que ninguém sabia. Via vulnerabilidade nos olhos quando olhava para o deserto que amava, mas que o prendia. Via que acordava de pesadelos às 3 da manhã e não tinha ninguém para segurar. E pior, via como ele a olhava quando achava que ela não estava prestando atenção. Com fome e ternura e confusão de alguém, sentindo coisas que não deveria sentir por esposa temporária e falsa. O primeiro jantar com Ahmed e Rashid foi no terraço do palácio, sob céu estrelado do deserto que parecia infinito. Mesas baixas no estilo tradicional, almofadas de seda, comida árabe servida em travessas de ouro, música suave de oud no fundo. Fahir sentou próximo de Júlia, muito próximo, a coxa dele pressionando contra a dela sob a mesa, a mão dele encontrando a dela entre os pratos, os dedos entrelaçando naturalmente, o polegar traçando círculos na palma que faziam ela esquecer de respirar. Sua casa é linda, Fahir. Ahmed comentou, olhos estudando o casal. Júlia, você se adaptou bem ao deserto? Júlia sorriu genuína. É diferente de Nova York, mas tem uma beleza que eu não esperava. Ontem à noite eu acordei e fui na varanda. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir meu próprio coração batendo. E as estrelas... Ela parou procurando palavras. Nunca vi tantas estrelas na vida. Fahir a olhou surpreso. Ela realmente tinha acordado no meio da noite. Realmente tinha ido na varanda. Como ele sabia? Porque ele também tinha acordado. Tinha visto luz acesa na suíte dela. Tinha quase ido até lá verificar se estava tudo bem. Quase. O deserto tem magia própria, Rashid concordou. Purifica a alma. Mostra verdades que a cidade esconde. O jantar fluiu entre conversas sobre Dubai, sobre Nova York, sobre diferenças culturais navegadas com respeito mútuo. Fahir manteve a atuação perfeita de marido apaixonado. Puxava o chale quando o vento soprava mais frio. Servia comida no prato dela antes do próprio. Sussurrava traduções no ouvido quando alguém falava árabe rápido demais. A respiração quente contra a pele do pescoço fazendo arrepios percorrerem a espinha dela. E Júlia esquecia cada vez mais que era fingimento. Quando os sauditas finalmente foram embora após sobremesa de tâmaras e mel, prometendo voltar amanhã, Fahir acompanhou Júlia até a suíte dela. Pararam na porta.
muito próximos. A tensão sexual entre eles tão espessa que era quase sólida. Obrigado, Fahir sussurrou, por fazer isso, por salvar o negócio, por ser... Ele parou como se não soubesse terminar. Júlia, sem pensar, ficou na ponta dos pés e beijou ele. Foi suave inicialmente, teste cuidadoso. Mas então as mãos dele agarraram a cintura, puxando mais perto, e o beijo virou fogo líquido. Línguas se encontrando com urgência desesperada. Mãos explorando, respirações aceleradas. Quando se separaram, ambos tremendo, Júlia sussurrou. Isso não devia ter acontecido. Não devia. Fahir concordou rouco, mas nenhum dos dois conseguiu dar mais que 2 passos de distância. Ficaram ali, na porta, tão próximos que compartilhavam o mesmo ar. Boa noite, Júlia. Boa noite, Fahir. Ela entrou, fechou a porta. Encostou nela por dentro, o coração batendo descompassado. Do outro lado, Fahir fez o mesmo. Ambos respirando pesado. Ambos querendo abrir aquela porta de novo. Nenhum dos dois fazendo. Ainda não. O segundo dia começou com o café da manhã no jardim. Fahir já estava lá quando Júlia desceu, usando o vestido leve que o vento do deserto pressionava contra o corpo. Ele engasgou com o café ao vê-la. Bom dia. Ela sorriu sentando na frente dele. Bom dia. A voz dele saiu mais rouca que o normal. Comeram em silêncio confortável. Tâmaras, pães sírios, queijos locais, mel dourado. Até que Fahir falou sem olhar para ela. Você quer ver o deserto de verdade? Júlia piscou surpresa. Como assim? Não Dubai, não a cidade. O deserto real. Onde eu cresci. Onde aprendi a não ter medo de solidão. Ela deveria dizer não. Manter distância profissional. Mas assentiu. Eu quero. Eles pegaram um Range Rover e dirigiram por 1 hora até o deserto ficar selvagem. Sem prédios, sem estradas, apenas dunas douradas se estendendo até o horizonte infinito. Fahir parou no topo de uma duna gigante. Saíram do carro. O silêncio era absoluto. O calor, brutal. O céu, azul demais para ser real. Eu venho aqui quando preciso lembrar quem sou. Fahir disse baixo. Quando os negócios, o dinheiro, as expectativas ficam demais. Venho aqui e lembro que no final somos todos pequenos diante da eternidade. Júlia olhou para ele. Realmente olhou. Via o menino que cresceu naquelas dunas. O homem que construiu o império, mas perdeu algo no caminho. A solidão que ele carregava como peso invisível. Você não é pequeno, ela disse suavemente. Você é humano, e isso é mais valioso que 15 bilhões. Fahir virou para ela, os olhos negros fixos com intensidade que roubava o ar. Como você faz isso? Faz o quê? Ver através de mim, ver coisas que ninguém mais vê. Talvez porque eu não esteja olhando para o sheik. Júlia deu um passo mais perto. Estou olhando para o homem. A distância entre eles evaporou. Fahir enquadrou o rosto dela entre as mãos grandes, os polegares acariciando as bochechas. Júlia, Fahir. Eles se inclinaram ao mesmo tempo. O beijo foi diferente do da noite anterior. Não era urgência desesperada. Era reconhecimento, entrega, vulnerabilidade mútua sob o sol escaldante do deserto. As mãos dele se enterraram nos cabelos dela. As dela agarraram a camisa dele. Os corpos se pressionaram impossível de mais perto. E foi perfeito de forma assustadora. Até que o celular de Fahir tocou. Faisal. Emergência de negócios. A realidade voltou como balde de água fria. Eles se separaram, respirando pesado. Um momento quebrado, mas não esquecido. A volta para casa foi silenciosa, mas as mãos permaneceram entrelaçadas sobre o console. O terceiro jantar com os sauditas foi mais relaxado. Ahmed e Rashid claramente aprovavam o casamento. Contavam histórias, riam, bebiam chá de menta e, ao final, anunciaram: assinaremos os contratos amanhã de manhã. Fahir, você encontrou uma joia rara nesta esposa. Parabéns. Quando foram embora, Júlia sentiu o peso da realidade. Amanhã os contratos seriam assinados. Amanhã ela deveria ir embora. 3 dias acabando. Fahir a acompanhou até a suíte dela em silêncio pesado. Pararam na porta, como sempre. Mas desta vez foi diferente. Amanhã você vai embora, ele disse, a voz cuidadosamente neutra. Amanhã eu vou. Júlia confirmou, o coração apertando. 3 milhões vão estar na sua conta quando acordar. Obrigada. Silêncio. Fahir deu um passo para trás. Começou a se virar. Júlia segurou o pulso dele. Fahir.
Ele parou, não virou, apenas esperou. Eu não quero ir. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Fahir virou devagar, os olhos arregalados. O quê? Eu sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há apenas 4 dias, mas eu não quero ir embora amanhã como se nada disso tivesse acontecido. Fahir atravessou a distância entre eles em 2 passos. Segurou o rosto dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Fica! A voz saiu rouca, desesperada. Não por dinheiro, não por negócios. Fica porque eu acordei hoje e percebi que a ideia de você indo embora dói de forma que não deveria ser possível. Fahir, me dá uma chance. Me deixa te conhecer de verdade. Sem contratos, sem prazos, sem dinheiro envolvido. Só nós 2 descobrindo se isso é real. Júlia deveria ser racional. Deveria lembrar que vidas deles eram incompatíveis. Mas então ele a beijou como se ela fosse oxigênio e ele estivesse sufocando. E ela beijou de volta como resposta, como promessa, como começo de algo impossível que podia ser exatamente o que ambos precisavam. O beijo foi diferente de todos os anteriores. Não era urgência desesperada alimentada por champanhe. Não era descoberta nervosa de atração inesperada. Não era teste cuidadoso de possibilidades. Era rendição completa. Era verdade crua sem máscaras ou contratos, ou dinheiro pelo meio. Era Fahir e Júlia, apenas eles 2, finalmente admitindo o que vinha crescendo desde o primeiro quanto você ganha por mês, na esquina da Quinta Avenida. As mãos dele enquadraram o rosto dela com reverência, os polegares acariciando as bochechas molhadas de lágrimas enquanto aprofundava o beijo. A língua dele explorando, provocando, reivindicando de forma que fazia os joelhos dela ficarem fracos. Júlia agarrou a camisa dele com força que deveria rasgar o tecido fino, puxando mais perto, impossível de mais perto, querendo eliminar qualquer espaço entre os corpos. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesado, Fahir manteve a testa encostada na dela, os olhos fechados como se precisasse daquele contato para continuar existindo. Fica, ele sussurrou, a voz quebrada de emoção crua. Não amanhã, não por 3 dias. Fica de verdade, sem prazos, sem contratos, sem dinheiro envolvido. Júlia abriu os olhos encontrando os dele a centímetros. Fahir, isso é loucura. Nós mal nos conhecemos. 4 dias. 4 dias não são suficientes para... 4 dias foram suficientes para eu saber que acordo pensando em você, que durmo sonhando com você, que a ideia de te colocar num jato amanhã e nunca mais te ver me despedaça de forma que 15 bilhões não conseguem consertar. Ele pegou as mãos dela entre as dele, entrelaçando os dedos. Eu sei que é rápido, eu sei que é insano, eu sei que nossas vidas são completamente diferentes, mas me dá uma chance. Me deixa te conhecer de verdade, te deixa me conhecer. Vamos descobrir juntos se isso é real ou se foi apenas 4 dias de fantasia. E se for fantasia? Júlia perguntou a voz trêmula. E se voltarmos para a realidade e descobrirmos que não funciona? Então pelo menos tentamos. Fahir sorriu, triste, mas esperançoso. Pelo menos não passamos o resto da vida perguntando e se? Júlia olhou para ele. Realmente olhou. Viu o sheik bilionário que comandava impérios. Mas também viu o menino que passou 3 dias sozinho no deserto aos 7 anos. O homem que chorava escutando Chopin em suítes vazias. A solidão que ele carregava como peso invisível. Viu alguém que finalmente estava pedindo conexão real. Alguém que estava arriscando o coração pela primeira vez. Eu fico. As palavras saíram firmes, sem hesitação. Mas não no palácio. Não como hóspede. Se vamos tentar de verdade, precisa ser de verdade. Iguais. Fahir piscou surpreso. Como assim? Me arruma um apartamento na cidade. Pequeno. Normal. Onde eu possa ter minha própria vida enquanto descubro se quero dividir ela com você. Me ajuda a abrir uma filial da floricultura aqui. Deixa eu trabalhar, construir algo meu. E aí, quando não estivermos trabalhando, namoramos. De verdade. Jantares, conversas, conhecer um ao outro sem a pressão de palácio e bilhões. A expressão no rosto de Fahir foi de admiração pura. Você é incrível. Ele riu, genuíno. Qualquer outra mulher aceitaria morar no palácio, gastar meu dinheiro, viver de luxo. E você quer apartamento pequeno e trabalhar. Eu não sou qualquer mulher, Júlia sorriu. E se vamos fazer isso, vamos fazer direito.
Apartamento pequeno e floricultura no Dubai. Fahir assentiu. Eu consigo isso, mas uma condição. Qual? Janta comigo amanhã à noite. Não jantar de negócios. Não fingimento. Só eu e você, descobrindo se gostamos um do outro quando não tem plateia. Aceito. Eles se beijaram de novo, selando o acordo impossível. E pela primeira vez em 4 dias caóticos, tudo pareceu certo. A noite foi longa e perfeita de formas que nenhum dos dois esperava. Fahir não foi para a suíte dele. Júlia não pediu para ele ir. Ficaram acordados até tarde na varanda da suíte dela, deitados em espreguiçadeiras lado a lado, olhando as estrelas impossíveis do deserto, conversando sobre tudo e nada, sobre infância e sonhos abandonados, sobre medos secretos e esperanças frágeis, sobre o que queriam para o futuro se o futuro decidisse cooperar. Em algum momento, perto das 3 da manhã, Fahir pegou a mão dela. Vem comigo. Levou ela de volta para o quarto. Deitaram na cama king size totalmente vestidos, apenas entrelaçados, o corpo dele envolvendo o dela por trás, o queixo dele apoiado no topo da cabeça dela. Dorme, ele sussurrou. Eu fico aqui. Promete? Prometo. E pela primeira vez em meses, Júlia dormiu sem pesadelos. Pela primeira vez em anos, Fahir dormiu sem acordar sozinho às 3 da manhã, sentindo o vazio esmagador. Os 3 meses seguintes foram revelação. Fahir cumpriu a promessa. Conseguiu apartamento pequeno, mas confortável, no centro de Dubai, com vista para o Burj Khalifa e varanda com plantas que Júlia foi comprando aos poucos. Ajudou ela a abrir filial da floricultura numa loja charmosa, perto do mercado de especiarias. Júlia trabalhou 12 horas por dia, construindo clientela. Aprendeu sobre flores do deserto que nunca tinha visto. Criou arranjos que misturavam Nova York e Dubai de forma única. Fez a loja prosperar por mérito próprio. E nas noites, jantavam juntos. Às vezes em restaurantes caros, onde Fahir insistia em pagar. Às vezes no apartamento dela, onde Júlia cozinhava massas italianas terríveis que ele comia elogiando cada garfada. Às vezes em barraquinhas de comida de rua, onde ninguém os reconhecia. Conversavam, riam, brigavam ocasionalmente sobre coisas bobas e faziam as pazes com beijos que viravam mais. Conheceram famílias um do outro. A mãe de Fahir adorou Júlia instantaneamente, chamando ela de filha que sempre quis. Os amigos dela em Nova York acharam tudo insano, mas apoiaram por videochamada. E devagar, dia após dia, semana após semana, o impossível virou possível. O improvável virou inevitável. 6 meses depois do dia em que Fahir oferecera 1 milhão por 2 horas, ele a levou para o deserto. Não o deserto turístico, o deserto real, onde ele passara 3 dias sozinho aos 7 anos. Acamparam sob as estrelas. Apenas eles dois, tendas beduínas de luxo, fogueira crepitando, silêncio absoluto do deserto os envolvendo. Depois do jantar simples de carneiro assado e tâmaras, Fahir pegou a mão dela e a levou para cima de uma duna alta. A lua cheia pintava tudo de prata. O céu estava tão cheio de estrelas que parecia possível tocar. Júlia, ele virou para ela segurando ambas as mãos. 6 meses atrás eu estava desesperado na frente de um hotel, precisando de esposa fake para jantar de negócios. Vi você arrumando flores e pensei que era solução temporária para problema urgente. Júlia sorriu lembrando. Eu não fazia ideia que você seria a solução permanente para a solidão de toda uma vida. Ele largou as mãos dela e enfiou a mão no bolso. Quando tirou, tinha a caixinha de veludo preta. O coração de Júlia parou. Eu sei que é rápido para alguns, mas para mim, cada dia com você foi prova de que existem pessoas que veem além dos bilhões, que veem o homem, que escolhem ficar não pelo luxo, mas pela conexão. Ele abriu a caixinha. Dentro tinha anel de diamante que brilhava como as estrelas acima deles. Júlia Medeiros, florista de Nova York que transformou minha vida em 4 dias caóticos. Você aceita se casar comigo? De verdade dessa vez. Não por contrato ou dinheiro. Mas por que construímos algo real das cinzas de um começo impossível? Lágrimas desciam pelo rosto de Júlia, brilhando sob a luz da lua. Ela não conseguia falar através do nó na garganta. Apenas assentiu. 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 Sim. A palavra finalmente saiu, quebrada, mas firme. Sim. Sempre sim. Fahir deslizou o anel no dedo dela com mãos que tremiam de emoção. Levantou e a girou no ar, rindo.
os dois rindo e chorando ao mesmo tempo sob as estrelas do deserto. E quando a beijou, foi promessa, foi compromisso, foi começo de sempre. 1 ano depois do dia em que acordaram acidentalmente num jato voando para Dubai, Fahir e Julia se casaram de verdade. Não foi cerimônia enorme com centenas de convidados e ostentação bilionária. Foi íntima e perfeita. Apenas família próxima e amigos reais. No deserto, sob as mesmas estrelas onde ele pedira a ela em casamento. Julia usava vestido simples e lindo que a mãe teria amado. Fahir usava traje tradicional que o avô usara no próprio casamento. E quando trocaram votos verdadeiros, não precisaram fingir nada. O amor era real. A conexão profunda, o futuro promissor. A floricultura de Julia prosperava em Dubai, mistura impossível de espécies do deserto e flores que ela importava de Nova York. Virou ponto turístico. Clientes vinham de países vizinhos. Fahir continuava CEO, mas agora chegava em casa todas as noites para o jantar. Desligava o celular às 6, priorizava a esposa sobre reuniões. E quando ela anunciou, 3 meses após casamento, que estava grávida, ele chorou de felicidade pura pela primeira vez desde criança, porque finalmente tinha tudo. Não os 15 bilhões que construíra antes dos 35, mas amor verdadeiro, companheira real, família crescendo. As coisas que dinheiro nunca compraria. As coisas que aconteceram porque ele oferecera 1 milhão por 2 horas para a florista desesperada na esquina. Porque ela acordara num jato voando para o Oriente Médio. Porque ambos foram corajosos o suficiente para transformar acidente em destino. E enquanto assistiam o pôr do sol sobre o deserto da varanda do palácio que agora era lar de verdade, mãos entrelaçadas, bebê crescendo entre eles, Fahir beijou a têmpora dela e sussurrou: "Melhor milhão que já gastei." Julia riu encostando a cabeça no ombro dele. "Melhor sim que já dei." E sob o céu dourado do Dubai, com o deserto se estendendo infinito, eles encontraram o único tesouro que realmente importava. Um amor que começou com mentiras e virou a verdade mais pura que já conheceram. Um amor que valia cada erro, cada acidente, cada momento improvável. Um amor que provou que, às vezes, os melhores finais começam com os começos mais impossíveis. E aqui começamos a nossa saga dos que chegam até o final. E vamos de comentário da galera que assiste tudo? Bom, acho que hoje nada mais justo do que comentar. Sheik sequestrador. Obrigado por ter chegado até aqui, e enquanto você digita, quero dizer que enquanto essa história de amor começou com uma proposta insana numa esquina gelada de Nova York, existe outra história onde um sheik faz uma proposta ainda mais impossível, e as consequências são muito mais perigosas. Clica em uma das histórias que está passando na tela agora e descobre até onde um acordo desesperado pode realmente levar. Te vejo lá.